Oi, tudo bem? Eu quero falar com você hoje um pouquinho sobre saúde, mas tendo a Bíblia como base. Mas de maneira especial hoje eu quero tratar um assunto muito polêmico e cada vez mais prevalente na nossa sociedade. E se tratando deste assunto, é um assunto que é tão prevalente que tem até um mês em especial de prevenção a ele. Se trata do suicídio. Mas hoje em especial eu quero falar sobre o tema a ilusão do suicídio. Qual é a relação do suicídio com a ilusão e como nós podemos relacionar isso com psiquiatria e Bíblia. Para você compreender melhor, você precisa entender que suicídio é o ato intencional da pessoa, do indivíduo, provocar ou procurar sua morte, ou seja, é um autoextermínio em que a pessoa ela vai de alguma maneira, usando algum método, tentar tirar sua própria vida. E sabe por que isso acontece? Porque a pessoa ela está passando por um sofrimento intenso, ela tem uma dor imensa e ela, na verdade, ela não consegue tirar essa dor e ela muitas vezes ela não quer morrer, ela quer apenas terminar com essa dor. Ou seja, quando você pega a classificação internacionais das doenças, do X60 até o X84, ele vai classificando várias maneiras da pessoa tentar terminar com a sua vida. E sabe, quando nós pegamos os fatores de risco, nós vemos que são fatores bem marcantes, bem delimitantes e que deixam bem esclarecido como a pessoa ela pode chegar a um suicídio. Então, quando eu e você começamos a ver o suicídio como um transtorno, nós vemos que os fatores de risco eles são bem preponderantes na vida do indivíduo. Ou seja, a pessoa ela passa por algum transtorno mental, algum transtorno psicológico ou psiquiátrico. Entre esses nós temos a depressão, a ansiedade, transtornos bipolares, abuso de álcool, abuso de droga, bullying, estresse, ou seja, fica algo compulsivo e a pessoa ela toma muitas vezes uma atitude que de maneira errada e de maneira que ela não estava planejando, mas é algo instantâneo, é algo que acontece de maneira rápida e muitas vezes esses fatores estão relacionados no dia a dia ou então muitas vezes é algo que vem acontecendo lentamente até chegar ao ápice em que a pessoa tenta tirar sua própria vida. O suicídio é algo complicado, é um transtorno complicado porque ele não afeta somente o indivíduo que tira a sua própria vida e parece que no momento acabou, não. O problema do suicídio é que ele afeta tanto familiares, ele destrói famílias, destrói pessoas e também destrói amigos, pessoas próximas àquele que cometeu o autoextermínio. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos uma pessoa no mundo comete suicídio. É complicado e alarmante. Sabe por que isso acontece? Porque dos 15 aos 29 anos, essa é a segunda maior causa de morte no mundo. Só para você compreender como esse fato é tão alarmante, para cada um suicídio executado, houve outras 10 tentativas. Ou seja, 800 mil pessoas, elas tentam suicídio todo dia. Isso de maneira crescente, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. E sabe o que é mais preocupante? Se nós pegarmos países ricos e países pobres, eles têm as suas respectivas porcentagens, 79% dos suicídios ocorrem em países pobres, ou seja, países emergentes, e 27,5% ocorrem em países considerados ricos, países de primeiro mundo. Isso deixa bem claro para mim, para você, que não importa a posição social, não importa onde você esteja vivendo, pessoas morrem porque estão passando por problemas que muitas vezes só elas exatamente sabem o que está ocorrendo. Eu quero agora compartilhar com você um pensamento de Norman Cousins. Norman Cousins ele foi um político americano, professor e um pacifista que defendia de maneira veemente a paz, e em um dos seus determinados discursos, que virou um pensamento muito bonito, ele fala o seguinte, ele diz o seguinte em seu pensamento: a morte não é a maior perda de vida, a maior perda de vida é o que morre dentro de nós enquanto nós vivemos. Ou seja, pessoas estão se suicidando porque elas começam a notar e pensar e ver que os problemas
não tem mais solução. Ou seja, de maneira resumida e prática, pessoas que se suicidam muitas vezes fazem isso, na maioria das vezes, porque perdem a esperança de viver, a esperança de continuar tentando. E aí entra algo muito importante. Como é que a Bíblia se envolve com algo tão trágico, com algo tão inesperado, algo que machuca tantas pessoas e nos deixa tão triste? Como é que a Bíblia vem falando isso para mim e para você? Para você compreender a Bíblia, você precisa entender o termo da ilusão. Ilusão nada mais é do que um entendimento errado de alguma coisa que você pensa, ou seja, os teus sentimentos, a tua mente te engana sobre alguns conceitos básicos da vida. E a pessoa começa a se iludir com alguns conceitos. Partindo deste entendimento de ilusão, nós compreendemos que a Bíblia, quando nós lemos, nós compreendemos que a Bíblia ela deixa bem claro que sempre existe algo a fazer, sempre existe como melhorar uma situação, mesmo que as coisas estejam complicadas, sempre tem como reverter. E não estou dizendo que os problemas se resolvem com um passe de mágica, mas o que eu digo para você é que a Bíblia deixa bem claro que quando nós temos esperança, as coisas vão melhorando gradativamente. As coisas vão se iluminando a fim de que os problemas sejam resolvidos a partir da maneira correta. É por isso que quando você pega um indivíduo, quando você vê pacientes que têm pensamentos suicidas, eles chegam e vêm comentando que eles já não têm mais esperança, que aquela dor, parece que tem uma dor aqui que eles tentam tirar, mas não conseguem. E por isso, como única solução e última solução, vem a tentativa do suicídio, ou seja, o autoextermínio. Mas eu quero compartilhar com você um texto da Bíblia que está lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, quando nosso Deus, nosso Senhor Jesus, Ele vem falando para mim e para você o que Ele pensa ao teu respeito. Porque muitas vezes as pessoas elas se frustram com o que os outros pensam, como os outros estão observando, como a sua vida está andando, o porquê das coisas. E agora, neste início do ano, nós temos muitos dias, e talvez eu esteja falando para pessoas que estão frustradas ou para outras tantas que se perguntam como é que eu faço para alegrar, para ser diferente. E sabe, Deus tem um conselho, tem uma fala especial para você. E lá em Jeremias 29:11 diz o seguinte: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Sabe, Deus ele vem falando para mim e para você que Ele sabe exatamente o que Ele pensa sobre mim e sobre você. Ou seja, Deus ele sabe o que Ele pensa de você. Independente do que os outros falem, independente do que você esteja sentindo, talvez você se sinta sem valor nenhum, talvez você se sinta só mais um em meio a uma multidão. Mas saiba de uma coisa, querido, você é especial, você é importante e sempre tem solução para os teus problemas. Basta confiar, não perca a esperança. Eu quero terminar te contando uma prosopopeia. Na verdade, se trata da história de um prego. Conta-se essa prosopopeia que em uma determinada cidade foi construída uma catedral e agora estava tudo pronto e aquela catedral ficou um monumento. As paredes ficaram lindas, a parte do gesso, a parte da iluminação, tudo ficou perfeito. E agora as pessoas vinham de longe para visitar aquela catedral e todos se maravilhavam com tamanha beleza. E agora, enquanto todos olhavam lá de cima, lá na região do telhado, um preguinho olhava e todos elogiavam todas as coisas, mas ninguém elogiava o prego. E agora aquele preguinho começou a ficar desanimado dia após dia, porque todas as vezes que pessoas vinham, ninguém observava o prego, ninguém dava valor ao seu trabalho e ninguém dizia como ele era importante e belo. E a prosopopeia conta que agora por ele ter desistido da vida de preguinho,
ele decide, ele vai aos poucos escorregando e agora ele sai do determinado local que ele foi designado para ficar. E agora ele cai lá de cima. E a história conta que naquele momento, mais tarde, caiu uma forte chuva. E agora a chuva era tão intensa que separou as telhas. E a chuva entrou, danificou o gesso, danificou as pinturas, danificou tudo naquela linda catedral. E sabe por que isso aconteceu? Porque um determinado preguinho desistiu de cumprir o seu objetivo, desistiu de permanecer no local em que lhe foi designado. Sabe, querido, eu não sei o que passa no teu coração, eu não sei quais são os problemas que te afetam, mas eu te digo uma coisa, todos nós temos problemas e todos nós conseguimos resolver os problemas. Eu te garanto que não são soluções instantâneas, mas em Jesus, com Deus na nossa vida, nós conseguimos ter esperança e assim poder resolver as coisas que tanto nos maltratam. Que Deus te abençoe, compartilhe este vídeo, se inscreve no canal. E se você quiser compartilhar suas dúvidas, sugestões, fique à vontade. Que Deus te abençoe.